epidemiologia, a parte estatística que está por trás dessa questão da pesquisa clínica, e como é que a gente pode aplicar isso no nosso serviço de saúde, tanto do lado público quanto para o lado privado. A minha declaração de conflitos de interesse é muito grande. Eu tenho uma empresa que presta serviço para praticamente todos os atores, inclusive para o governo. A gente trabalha para plano de saúde, indústria farmacêutica, inclusive para o governo. Passo o próximo. E a nossa história começa, na realidade, na Constituição de 1988, onde o país tomou uma decisão séria, importante e absolutamente correta, que foi oferecer acesso universal à saúde para os seus cidadãos. Está escrito na Constituição de 1988. E o ano passado saiu uma reportagem, um documento, um estudo muito interessante, feito pelo Banco Mundial. É um documento denso, grande, que analisa esses 25 anos da reforma da saúde no Brasil. O documento reconhece os diversos avanços e as diversas melhorias que nós tivemos no atendimento à nossa população, mas ele também levanta os problemas e aonde nós não avançamos. E um desses problemas que é levantado é justamente a falta de critério para avaliação e incorporação de novas tecnologias dentro do nosso sistema de saúde. E é justamente esse debate, esse processo de como uma tecnologia é desenvolvida em algum lugar do mundo e aí ao longo do tempo ela vem e vai ser oferecida ao paciente do SUS, que eu quero discutir com vocês aqui hoje. Passo o próximo. E só um esclarecimento: quando a gente fala de tecnologia em saúde, normalmente a gente pensa naquela coisa complicada, né? No exame de ressonância, no exame de PET-CT, mas qualquer coisa, qualquer cuidado em saúde, ele é uma tecnologia. Mesmo que seja uma aspirina ou um simples exame clínico, um paciente examinar, palpar a barriga, isso é tecnologia em saúde. Então, entendam, quando a gente vai falando de tecnologia, não somente medicamento, mas qualquer intervenção que possa ser oferecida para um paciente dentro do contexto da saúde. Passa o próximo, pode passar. Então veja só, está pequeno, né? Desculpem aí pela tela, mas quando a gente fala desse processo de avaliação de tecnologia, a primeira pergunta que a gente se faz é assim: existe evidência de que essa tecnologia é benéfica? Ou seja, há informação científica que me possa dizer com um grau razoável de certeza de que isso vai ajudar os pacientes ou não? Se existe, eu passo para o próximo passo, que é fazer duas perguntas difíceis de responder. A pergunta primeira é: se ela funciona, ela vale o custo? E a segunda é se nós, como sociedade, podemos pagar por ela. São duas perguntas extremamente difíceis, mas que a gente precisa responder, e como o Barros falou antes de mim, nós precisamos discutir isso a nível de congresso, porque eu posso ter uma visão e qualquer outra pessoa pode ter outra. Passa a próxima. Depois disso eu preciso pensar nas questões logísticas, né? E finalmente, pode passar? Eu vou decidir pela incorporação ou não de uma tecnologia. Passa mais um. Vejam só, esse processo inteiro ele tem requisitos técnicos, que é o trabalho que a gente faz. É um processo que se chama avaliação de tecnologias em saúde. O processo é técnico, mas a decisão ela é política. Daí a importância da gente fazer essa discussão em fóruns como esse, com a participação dos interessados. E a gente precisa entender também que as decisões políticas que são tomadas, elas trazem consequências para a população. Os mais novos talvez não lembrem, mas aquela pessoa de lá é o Cazuza, um grande cantor brasileiro, que morreu de AIDS na década de 90. Eu era estudante de segundo grau quando ele faleceu. Por que o Cazuza faleceu naquela época? Porque não tinha como fazer, não tinha o que tratar. Você não conseguia, não existia medicamento para tratar a HIV e AIDS. O governo brasileiro tomou uma decisão importante na década de 90 de oferecer para os seus pacientes, para a nossa população com HIV, os melhores cuidados que existem no mundo. Tanto que hoje em dia você não consegue pensar numa figura brasileira que tem HIV, uma pessoa pública que passe pelo que o Cazuza passou, deteriorando a sua saúde de vida. Tanto que o exemplo que eu trouxe foi o do Magic Johnson.
que é um jogador de basquete americano, HIV positivo, está vivo, muito bem, comentarista jogando basquete faz muitos anos. Por quê? Tomou-se uma decisão de se incorporar ao arsenal terapêutico medicamentos efetivos que a sociedade decidiu que podia pagar por eles para transformar a vida dessas pessoas. E aí já vem uma pergunta que a gente da área de oncologia se faz. O Brasil consegue fazer programas de classe mundial na hepatite C, na vacinação, no HIV, porque não conseguimos fazer um programa minimamente aceitável na área de câncer? Essa é uma pergunta que a gente não consegue responder. Passo para o próximo. Então, quando eu falo desse processo, eu parto de 3 princípios. O primeiro, eu preciso de uma prova que aquele medicamento realmente funcione, que é o que o Dr. Barros falou antes de nós, que é sobre pesquisa clínica. Depois eu preciso dizer assim, bom, se esse tratamento é novo, o que é que ele me oferece de melhor em relação ao que eu já tenho no mercado? E, finalmente, a grande pergunta difícil é, qual é o valor desse novo tratamento? Passo próximo. E eu tenho uma pergunta que eu queria deixar para reflexão para vocês. Quanto vocês estariam dispostos a pagar para ter um ano a mais de vida? Imaginem que vocês vão ter que tirar o dinheiro do bolso. Não é plano de saúde, não é governo. Mas vocês, o que é que vocês estão dispostos a pagar para ter um ano de vida a mais? Essa pergunta ela já tem 2 componentes difíceis. Uma vez eu dei uma aula para isso aqui e as pessoas me responderam, eu pagaria tudo que eu tenho para ter um ano a mais de vida. Eu disse, admiro a sua posição, mas eu não pagaria. Porque se eu não puder me divertir um pouco, chegar no final de semana, sair, tomar um vinho, comer uma pizza com os amigos, viver para mim não vale a pena. Então eu não gastaria tudo que eu tenho para ter um ano de vida a mais. Isso é uma decisão muito difícil. E obviamente que a gente traz um outro componente, que é viver um ano a mais assim, ou viver um ano a mais assim. É muito diferente, porque a gente não pode pensar somente na questão de viver a mais ou não, mas muito também em com qual qualidade de vida que eu vou viver esse ano a mais. Passo próximo. Então quando a gente fala dessa coisa de juntar custo com efetividade, né, de fazer essa avaliação econômica, eu posso ter 4 situações. Uma primeira que é alguma coisa que, passo próximo, não funciona mais, mas custa mais, que eu não deveria usar nunca. O próximo. Eu devo procurar coisas que funcionem mais e custam menos, que a gente chama de dominante, mas são muito raras as situações na área da saúde como essa. Passo próximo. E aí eu tenho aquelas coisas que funcionam menos, mas custam menos, ou que funcionam mais, mas custam mais. Que esse é que é o grande problema, porque eu vou precisar, passo próximo, colocar um limite. Os recursos são finitos. E na saúde eu posso colocar todo o dinheiro do mundo, que o dinheiro vai sempre faltar. Por isso que a decisão ela precisa ser feita de uma forma discutida, política, mas de uma forma racional. Mas eu preciso ter um limite de saber quanto realmente eu acho que a minha vida vale. Olha que coisa difícil, que coisa cruel, que a nossa sociedade como um todo hoje está se defrontando com um dilema ético. Quanto que eu estou disposto a pagar pela minha própria vida? Difícil, difícil. Passo próximo. E como é que no Brasil isso funciona? Tentando passar por esses conceitos todos. Nós temos, para a tecnologia chegar num paciente do SUS, nós temos 3 processos. O primeiro é o processo de registro sanitário na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é basicamente analisar os estudos, as pesquisas clínicas para saber se aquela tecnologia é eficaz e segura. A Anvisa tem um prazo legal de 6 meses, mas que também, como o da pesquisa clínica, não é cumprido. Existe uma série de debates sendo feitos pela Anvisa, porque tem uma série de medicamentos, inclusive para câncer, que não chegam no Brasil por demora da Anvisa. Depois que passa por essa fase de registro, que a gente chama sanitário, é feita uma discussão de preço numa Câmara chamada CMED, que é a Comissão de Medicamentos, Comissão Reguladora do Mercado de Medicamentos. Depois que o preço é acordado, esse medicamento pode ser comercializado. Ele pode ir para uma farmácia ou para um hospital, e se alguém resolver comprar pagando do próprio bolso, ele está disponível. Mas para chegar no SUS, ele precisa passar por uma terceira etapa, que é a etapa da Conitec. A Conitec é uma comissão nova, passo próximo, foi instituída em 2012, chama-se Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias no SUS,
E ela analisa, ou deveria analisar, duas coisas, que são as que a gente falou aqui. A primeira, essa tecnologia, esse medicamento novo, realmente funciona? Sim ou não? E se ela responder sim, nós temos condição de pagar como sociedade por ele? São duas questões que deveriam estar sendo respondidas claramente, que vocês vão ver na frente que existem problemas nessas avaliações da Conitec. E no fim ele recomenda, ele não incorpora, mas ele recomenda que uma nova tecnologia seja ou não incorporada no SUS. Que é o caso, por exemplo, que foi falado antes do trastuzumab. Eu vou mostrar o dossiê do trastuzumab, porque é que eles incorporaram somente para doença localizada, não incorporaram para doença metastática. Passa o próximo. O processo para requerer um novo medicamento no SUS, ele é muito claro e muito documentado. Existe uma série de manuais que são editados pelo Ministério da Saúde que dizem o que é que você tem que fazer. Eu não posso simplesmente bater na porta da Conitec e dizer, olha, eu quero esse medicamento novo amanhã. Eu preciso passar por um processo que envolve juntar todas as informações científicas de alta qualidade que existem no mundo inteiro sobre aquele remédio e depois disso fazer um estudo econômico para saber quanto que vai custar para a sociedade esse medicamento, para justamente tentar ver sobre a nossa capacidade de pagamento. Qual é o problema? A gente conhece o processo, mas a gente desconhece e todos os médicos brasileiros são incapazes de entender o que é que a Conitec leva em consideração para decidir se incorpora ou não incorpora. Porque como vocês vão ver nos próximos slides, existem tecnologias em saúde que são reconhecidas como efetivas no mundo inteiro e que a Conitec diz que não funciona. Temos inclusive um caso icônico, que é o do rituximab, que é o medicamento que a nossa presidente tomou numa determinada época, que o ano passado, estranhamente, a Conitec disse que não funcionava. Isso foi para a mídia, apareceu no Jornal Nacional, e 30 dias depois eles voltaram atrás, sem que houvesse a publicação de um estudo novo, de uma evidência nova, dizendo que funcionava. Então, tem umas coisas que a gente não entende muito bem como é que é esse processo. Não tem explicação, né? Passa o próximo. Então, o processo da Conitec deveria funcionar assim. Eu tenho uma decisão clínica e eu tenho uma decisão econômica. A decisão clínica é funciona ou não funciona. A decisão econômica é o custo vale o benefício que eu trago e a sociedade pode ou não pode pagar. Passo próximo. Agora, até o final do ano passado, a Conitec tinha analisado 88 dossiês, 88 solicitações de incorporação. Demanda interna, que são órgãos do Ministério da Saúde, foram 40. Então, em 40 vezes, órgãos ligados ao Ministério da Saúde, hospitais, a Secretaria de Assistência, etc. e tal, pediram a incorporação de alguma coisa. A indústria farmacêutica pediu a incorporação de 44 novos medicamentos. Ok? Guardem esse número. Passa o próximo. Qual é o problema disso aqui? É que a Conitec olha claramente de forma diferente sobre quem faz a submissão. Então, quando a submissão foi solicitada por uma... Passa o próximo. Passo próximo. Quando a demanda foi interna, foi solicitada por um órgão do próprio Ministério, ela aprovou em 90% das vezes a solicitação. Quando isso foi feito pela indústria farmacêutica, ela aprovou somente 6% das vezes. 6. Gente, a indústria farmacêutica faz muita coisa boa e faz muita coisa ruim. Mas 94% das coisas que ela faz não são ruins. Não são. Então, eu, como cidadão, como médico, eu me recuso a tomar essa decisão da Conitec, essa decisão desse jeito, como uma decisão realmente isenta, como vocês vão ver mais para frente. Passo próximo. Então, quais são as questões que a gente ainda precisa entender sobre a Conitec? É porque a decisão dela de incorporar, ninguém espera que o governo pague tudo, porque nós não temos dinheiro para isso. Mas a gente espera que este órgão, que é a Conitec, seja claro e honesto e diga, funciona, mas nós não temos orçamento, nós não temos dinheiro para pagar. Ao invés disso, o que é que a Conitec tem feito? Ela tem dito simplesmente que o medicamento não funciona. Ela desqualifica aquela tecnologia. E aí, ficamos nós, eu, Barros e vários outros médicos, tentando entender como é que coisas que funcionam no mundo inteiro, funcionam no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, na Europa, na Argentina, no Canadá, não funciona para o brasileiro.
Será que nós somos tão diferentes do resto do mundo assim? Passa o próximo. Está aqui uma série de 14 tecnologias que foram demandadas o ano passado. Isso é um estudo grande que a gente está fazendo e vai publicar. Todos esses 14 têm recomendação muito clara de sociedade de especialidade, de órgãos governamentais do exterior, dizendo funciona. Para todos esses, a Conitec diz não funciona. Nós não conseguimos entender o porquê dessa discrepância. 2 desses medicamentos são para câncer de mama, um que já foram falados, um é o Everolimo e o outro é o Trastuzumab. Passa o próximo. Então, são esses 2 dossiês sobre o Trastuzumab e o Everolimo. Passa o próximo. O Trastuzumab, que é o Herceptin, a Conitec decidiu não recomendar a incorporação para tratamento paliativo do câncer de mama metastático, dizendo que o medicamento não tem uma efetividade boa. Eu não sei o que é que ela quis dizer com isso. A grande verdade é que se você for ler qualquer guideline, qualquer diretriz de oncologia, ninguém tem mais nem dúvida sobre se o Trastuzumab funciona. A gente agora já está discutindo a segunda geração de medicamentos dessa família, que é o Pertuzumab que o Barrios se referiu. Passa o próximo. A mesma coisa é o Everolimo. Não existe dúvida que o Everolimo é capaz de retardar o início da quimioterapia e é capaz de retardar a progressão da doença. Mas para a Conitec o Everolimo também não funciona. Então são 2 medicamentos extremamente efetivos para câncer de mama, que as nossas pacientes não têm acesso no SUS, apesar de terem no sistema privado, porque a Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias no SUS diz que não funcionam. Só eles. É aquela história da jabuticaba, né? O Tom Jobim dizia que tudo que tem no Brasil, que só tem no Brasil que não é jabuticaba, não é uma coisa muito boa. É o que a gente está tendo aqui, são 2 jabuticabas, são 14 jabuticabas, aliás. Isso é reconhecido no mundo inteiro. Passa o próximo. Agora, qual é o discurso do governo? De uma forma geral, é que se gasta muito com a saúde no Brasil. E eu posso dizer a vocês, sem medo de errar, que isso é pura balela. Eu não vejo outra palavra para descrever isso aqui. Apesar de estar no Congresso Nacional, eu não consigo encontrar outra palavra. Porque se a gente for comparar o percentual de gasto na saúde do Brasil com outros países vizinhos nossos, países riquíssimos, como, por exemplo, o Equador, como o Uruguai, como o Paraguai, todos esses países gastam acima de 10% do orçamento do governo em saúde para a sua população. O Brasil vem gastando ao redor de 6% e esse número não cresce de forma significativa ao redor dos anos. E eu queria lembrar para vocês que nós pagamos 36% de imposto, que é a segunda maior carga tributária do mundo. E hoje saiu na Folha de São Paulo mais um campeonato que o Brasil ganhou. É o país onde os impostos são mais mal aplicados. Saiu na Folha de São Paulo hoje e está aqui a questão da saúde. Esses dados não são meus, são dados do Banco Mundial. Então são dados que a gente não discute sobre eles, a gente simplesmente aceita e tenta explicar. Passa o próximo. Muito bom. Como é que a gente pode tentar adequar esses custos de novas terapias? Existem algumas coisas que têm sido tentadas. Por exemplo, o desenvolvimento das PDPs. O Everolimus tem que é um desses medicamentos que a gente falou, ele tem um processo de incorporação, de transferência de tecnologias que poderá reduzir o custo deles em até 70%. E para terminar, uma manchete, pode passar? Uma manchete que saiu na semana passada falando justamente da possibilidade do SUS economizar dinheiro com esses projetos de PDPs. E para terminar dentro do meu tempo, eu queria lembrar uma coisa a vocês. Né? O Barros mostrou aquele quadro do mundo inteiro, e eu queria mostrar um estudo que a The Economist fez, que eu acho que é muito interessante. Passa o próximo. Né? Essas são as conclusões. Eu acho que a gente precisa realmente de clareza e clarificação da Conitec. Passa o próximo. Pode passar mais um? Que eu queria mostrar isso aqui. Isso aqui eu acho esse gráfico excelente, que ele compara o PIB per capita de alguns estados brasileiros com o PIB per capita de alguns países, para a gente poder tentar entender de uma forma melhor onde a gente está se colocando. O maior PIB per capita do Brasil está aqui em Brasília, que tem um PIB per capita parecido com o de Portugal. Então o Brasil, no máximo, tem uma riqueza do tamanho de Portugal. São Paulo, que é o principal estado da nação, tem um PIB per capita igual ao da Polônia. O Rio Grande do Sul, do meu caro amigo Barros ali,
tem um PIB per capita igual ao do Gabão, que é um país africano. Minas Gerais, que é o estado da minha esposa, tem um PIB per capita igual ao do Líbano, que é um país em guerra civil. E Alagoas, que é meu estado natal, tem um PIB per capita igual ao da China. Não é a China que a gente está acostumado a ver das metrópoles, mas a China do interior. Então,